Vou começar chamando, então, a médica veterinária, especialista em clínica médica de pequenos animais pela Unisa, aprimoramento médico veterinário em clínica médica de pequenos animais também pela Unisa, mestre em ciências médicas pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, com ênfase em medicina de felinos, docente de clínica médica, práticas veterinárias e comunicação clínica no curso de medicina veterinária da FMU, conselheira fiscal da Academia Brasileira de Clínicos de Felinos, membro da Associação Americana de Praticantes Felinos e da Academia Brasileira de Clínicos Felinos, e faz atendimento especializado em medicina de felinos, Oasis Pet e Hospital Verus. Estou falando da professora Camila Ferreiro. Seja muito bem-vinda, professora Camila. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Me sinto também lisonjeada aí, né, pelo convite. Né? Queria agradecer a Paola, o pessoal da Vet Sapiens, também agradecer você, Júlia, né, a Rita, né, pelo convite. Perfeito, professora. Então, vou chamar também agora a segunda convidada para completar a discussão de hoje, né? Ela é médica veterinária, mestre em ciências, clínica veterinária dermatologia pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, é ex-docente de clínica de pequenos animais da Universidade em Anhembi, Morumbi, ministra aulas de dermatologia veterinária e cursos de especialização, é membro da diretoria científica da Sociedade Brasileira de Dermatologia Veterinária, autora de capítulos da primeira e segunda edições do livro Tratado de Medicina Veterinária Externa e faz atendimento especializado em dermatologia veterinária no Hospital Pet Care. Além, é claro, de ser sócia fundadora do Vet Sapiens, que é nosso grande parceiro no lançamento dessa nova pós-graduação, é a professora Rita Carmona. Seja muito bem-vinda, professora. Olá, Júlia. Oi, Camila. É realmente uma grande honra estar aqui, dividindo esse palco com a Camila, que eu admiro muito. Para mim, a Camila é uma das melhores veterinárias especializadas em felino que eu conheço. Então, e ainda mais discutindo um tema desse, né, Camila? Depois você reclama comigo, porque eu que inventei esse tema. Mas eu acho super, super legal, porque assim, na realidade, para quem atende gato, é uma grande rotina. A gente tem muitas doenças assim de cunho, né? Aí alérgico juntas. Né? Então é super comum, né? E essa pergunta, assim, existe relação? Realmente é uma pergunta. Eu vou fazer essa pergunta para você, Camila. Para mim existe. Para mim existe. E na realidade, não só com a asma, né? Eu tenho muitos pacientes em que a gente vê, além dos quadros asmáticos, brônquicos, né? Que a gente às vezes na prática tem essa dificuldade clínica, né? Em diferenciar. Mas eu também tenho muitos pacientes que têm quadros de colite, né? Então, quadros de doença inflamatória intestinal. Aí vem para os quadros que não estão relacionados necessariamente a alérgicos, mas que tem o cunho emocional, que daí a gente vai para Pandora, a gente vai para, né, para os quadros de cistite idiopática. Então, assim, isso é algo que é extremamente frequente, né, na clínica de felinos. Né? Uhum. Não, sem dúvida. E assim, eu vou comentar um pouco durante a minha apresentação. Eu acho que depois a gente discute isso. Eu queria discutir, porque eu tenho muitas dúvidas para tirar com você, Camila. Eu também com você. Tem uma paciente atópica aqui para você, minha gata. Não, na sua casa, né? Eu sei disso, mas a sua gata eu tenho medo de tratar. Você leva para a professora Ana Cláudia Balda, que ela vai resolver. Para quem não conhece, a professora Ana Cláudia Balda é uma grande amiga em comum que a gente tem, que trabalha com dermatologia veterinária. Então, eu estou pedindo, porque esses casos realmente são muito desafiadores. Como é a gata da Camila, eu prefiro que a professora Ana Cláudia Balda atenda, tá bom, Camila? Então vamos lá, né, Camila? Vamos lá. Vamos trabalhar, vamos discutir aí, vamos fomentar. Eu acho que também é fomentar um pouco as dúvidas, essa discussão, que eu acho que é muito importante, sim, para a gente na clínica, né? Essa associação dessas duas doenças que até pouco tempo atrás a gente pensava elas de uma forma separada, mas como a Camila falou, né? Elas estão muito trincadas aí, elas estão truncadas, né? Elas estão juntas. Então, eu acho que e é muito importante essa avaliação como um todo, né, desse paciente. Então, vamos lá, vamos mergulhar nesse universo aí das doenças alérgicas.
Perfeito, professoras. Vou colocar aqui a apresentação da professora Rita, então, para a gente começar. O pessoal já vai mandando aí suas dúvidas durante a apresentação e depois a gente responde algumas, tá bom? Pode começar, professora. Então vamos lá, vamos mergulhar nesse universo, né? Como eu disse, como eu já comentei, né? A síndrome atópica cutânea e a asma felino, será que tem relação? Eu acho que eu já fiz um pouco desta apresentação e a gente já respondeu um pouco essa pergunta, que sim, elas têm relação. E isso é uma coisa relativa, desculpa, é uma coisa relativamente nova, né? A gente sabia que possivelmente existia essa relação, na verdade, com todas as doenças alérgicas, como a professora Camila acabou de comentar, mas a gente não tinha absoluta certeza, né? Na verdade, era tudo uma especulação. E hoje em dia, depois de uma revisão de publicação, a gente viu sim que elas têm muita relação e a gente vai entender um pouquinho disso daí. Então vamos lá. Eu queria começar com esse parágrafo. Na verdade, vou contar para vocês. Um dia eu estava estudando, eu estava lendo uma tese de doutorado da medicina, não era nem da veterinária. Era uma tese de alergia alimentar que se estava estudando alergia à mandioca em seres humanos, mas eu estava pegando algumas informações que eu achava interessante, e aí eu me deparei com esse parágrafo, com essa frase, né, aqui, eu achei muito interessante o que se falava. Está aqui a referência, se vocês quiserem ter acesso, ela é aberta, então se vocês quiserem ter acesso dessa tese na íntegra, mas aqui eu achei que assim, calhou muito com aquilo que a gente tem visto nos nossos pacientes, tanto os pacientes felinos quanto os caninos. Olha só, vamos prestar atenção. Então, as doenças alérgicas, isso não sou eu que estou falando, é a autora dessa tese. As doenças alérgicas estão entre as doenças não transmissíveis mais comuns em todo o mundo. Isso está acontecendo com a gente? Eu não sei se eu trabalho com dermatologia, eu tenho uma amostra viciada, mas hoje em dia, dentro da minha rotina dermatológica, as doenças alérgicas realmente elas acabam perfazendo a maior parte dos casos, né? A gente brinca de cada 10 pacientes que a gente atende, 11 são alérgicos. É a nossa rotina. E, curiosamente, aqui entrando, né, na seara aqui dos gatos, antigamente, quando eu atendia um gato, quando eu via que tinha um gato na minha agenda marcado que eu ia atender, eu sempre pensava, nossa, vai ser uma coisa fácil. Era dermatofitose, era otoacaríase, né? Às vezes a gente pegava alguma coisa ou outra, mas a maioria era isso. Hoje, gente, eu tenho arrepios quando eu vejo que tem um gato marcado para mim. Ainda bem que a Camila acho que atende a maioria desses gatos, mas por quê? Porque hoje eu estou pegando muitos animais, muitos gatos alérgicos, numa frequência muito grande, e isso vem aumentando. Né? A gente pode falar, ok, a gente melhorou o diagnóstico, com certeza a gente melhorou o diagnóstico. Hoje, o proprietário de felinos, né, o tutor de felinos, ele busca mais o atendimento, ele tem um cuidado maior com esse animal que é tão interessante, que eu amo os gatos, né? Mas mesmo assim a gente está vendo um aumento, a gente está vendo, né, que existe um aumento, que ela está se tornando extremamente comum, mesmo nos gatos. E ó, o que ela diz, apesar de todo o progresso científico e do desenvolvimento de novos tratamentos, e isso a gente vê também na veterinária, essas doenças continuam crescendo em prevalência, espectro e gravidade. Isso assim, para mim, isso é para o gato. Gente, a gente tem visto mais gatos alérgicos, esse espectro da doença alérgica, ele vem sendo maior, então, quer dizer, aquele gato, como a Camila comentou, é aquele gato que tem uma doença cutânea, que tem asma, né, que tem um quadro gastrointestinal, né, gastroentérico, enfim. Espectro, né, e gravidade. Eu tenho alguns casos, e eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, assim, de casos extremamente graves, né? E eu sei de histórias de gatos que foram eutanasiados por conta desses quadros alérgicos graves, porque muitas vezes eles são extremamente refratários à terapia, e isso a gente vai depois discutir um pouco.
E aí ele diz, ó, nos últimos anos, aqui está 150 anos, eu acho que está errado, mas nos últimos anos, as alergias surgiram de forma muito rápida e sua prevalência segue aumentando, e é verdade. Eu acho que até pelo estilo de vida que os nossos pacientes vêm tendo, os gatos que antes saíam mais à rua, eles vivem mais em apartamento, e, gente, eu não estou falando que é para deixar o seu gato na rua, não é para deixar o gato na rua, mas eu acho que talvez esse estilo de vida do gato está predispondo ele a ter mais doenças alérgicas, e a gente tem que estar muito preparado para isso. Elas vão aumentar na sua frequência e na sua gravidade, no seu espectro. Então vai chegar aquele gato para você que tem manifestação cutânea, tem manifestação respiratória e muitas vezes também uma manifestação gastrointestinal. E aí, quando agora falando em pele, então vamos pensar naquele gato, como que eu reconheço um gato com uma dermatopatia alérgica, né? E isso já começa um grande desafio quando a gente está falando em felinos. Eu vou ser muito sincera, em cão, eles seguem mais padrões, né? Eles seguem quadros dermatológicos muito mais, entre aspas, padronizados. O gato, mais ou menos. O gato, como é gato é gato, né? Gato faz padrão lesional, né? E esses padrões lesionais, eles não são necessariamente próprios de uma ou de outra doença alérgica. E muitas vezes esses padrões lesionais, eles acontecem até em outras doenças que não têm etiologia alérgica, né? Gato é muito desafiador. Eu amo gato, mas com certeza medicina felina é uma das especialidades mais desafiadoras que tem. Então, como que o gato ele vai se mostrar para você? Pensando na pele. Ele vai ter alopecia autoinduzida, e muitas vezes essa alopecia ela é simétrica bilateral. Ele pode manifestar dermatite miliar, dermatose eosinofílica, que antigamente a gente chamava de complexo granuloma eosinofílico, hoje a gente chama mais de dermatose eosinofílica, e o terror de todas, que é o prurido cérvico-facial. Gente, isso não são doenças, isso é padrão de lesão que representa uma doença ali por trás. Na grande parte das vezes, uma doença alérgica. Mas ele tem uma doença, você tem que olhar para esse gato com um desses padrões e pensar, puxa, o que ele tem de base? Dentre elas, as doenças alérgicas. Quais? Pode ser alergia à picada de ectoparasitas, né? No caso, alergia à picada de pulgas, a alergia alimentar e a síndrome atópica cutânea felina, que no mão, né? No cão a gente chama de dermatite atópica, o gato tem uma doença diferente. Então vamos reconhecer esses padrões. Olha aqui, esse daqui é a alopecia autoinduzida, né? E ela é simétrica bilateral, quer dizer, esse gato desenhou. E ele tá lambendo, na maior parte das vezes, ele tá fazendo a lambedura excessiva e arrancando esse pelame por conta de prurido, né? Isso pode ser também decorrente de uma doença psicogênica, não vamos entrar nesse assunto agora, que isso é um outro motivo aí de debate, mas na maioria das vezes é prurido. O gato é um animal essencialmente lambedor, então na maior parte das vezes ele vai manifestar esse prurido com lambedura. Olha aqui um outro gato, né? Então, olha, ele faz desenhos, é muito bonito até de ver. Desesperador, né? Numa grande parte das vezes. Aqui outro paciente, né? Você vê que ele tem acometimento de região caudal de membros, mas também aqui na região lateral, né? E aqui no membro torácico também. Olha, esse daqui, coitado, né? Esse, enfim, ele tá inteiro despelado, ele tá fazendo um bom trabalho aqui, ele tá trabalhando bem, arrancando esse pelo não caiu, é ele que está arrancando. Ó, aqui, região abdominal é muito comum a gente ver, e aqui também a gente precisa fazer diferencial com algumas outras coisas, inclusive com dor, mesmo aqueles outros quadros, quer dizer, eu tô falando de doença alérgica porque o escopo da aula é alergia, mas a gente sempre tem que descartar algumas outras possibilidades. Essa é a dermatite miliar, né? Então a dermatite miliar ela é representada por essas pápulas, né? Que são, muitas vezes elas estão erodidas, até pelo fato dele coçar, tem recobrimento, às vezes, de crosta por conta do exudato aqui que é eliminado, né? E isso daqui é muito frequente, não é próprio, mas é muito frequente em doença alérgica, em gatos, mas causadas por ectoparasitas. Eu sempre digo isso. Achou dermatite miliar, esse tipo de padrão, um dos grandes diferenciais é a hipersensibilidade a ectoparasitas, né? Seja pulga, seja insetos.
Olha aqui, de novo, né? Então, você vê bem essa pápula aqui, ela tá até bonita, um pouco erodida, isso é uma dermatite miliar. E, normalmente, se você faz uma citologia dessa lesão, você vai ver um predomínio muito grande de eosinófilo. O gato adora botar eosinófilo na pele, né? Aqui também, no pavilhão auricular, então a gente vê todas essas pápulas aqui em pavilhão auricular, né? Isso é uma dermatite miliar também. De novo, eu falo, a principal causa de dermatite miliar é picada de ectoparasita. Dermatofitose também tem que entrar como diferencial. Aqui em região abdominal, né? Também vista. Esse daqui, aqui a gente já começa as dermatoses eosinofílicas, que antigamente a gente chamava de complexo granuloma eosinofílico. Esse nome não é hoje. Ainda é aceito, ainda é visto, mas ele não é o termo mais correto. Né? Aqui a gente tem uma placa eosinofílica e a gente percebe, né, esses pelames meio aglutinados, meio em pincel, significa provavelmente que esse gato tá lambendo, né? Então, eles têm bastante incômodo. Tem, assim, a etiopatogenia, né, dessa condição, ela é bem específica, né? E um trabalho recente mostrou que sim, que na maior parte das vezes, essas dermatoses eosinofílicas, elas têm um padrão alérgico. Tem interleucinas ali envolvidas na doença alérgica que acaba fazendo esse padrão eosinofílico, né? Aqui a gente também tem um granuloma eosinofílico, aqui uma placa eosinofílica, na região aqui da face medial do membro torácico. Esse daqui é um granuloma eosinofílico, aqui é uma úlcera indolente, ou úlcera eosinofílica, aqui no lábio superior, e a gente percebe aqui, olha, no pálato, né, a gente tem nessa região aqui que chama pterigo paladina, você tem um granuloma eosinofílico, né, então esse cara, ele tem um granuloma eosinofílico no interdígito, ele tem uma úlcera indolente, e o granuloma eosinofílico aqui no pálato, tá, de novo, é um outro padrão lesional. Esses dois são dois gatos com uma placa eosinofílica. Esse daqui da esquerda, bastante grave, eu lembro que esse gato foi um dos piores casos que eu já atendi. Esse gato, ele não tinha só essa placa eosinofílica nessa região abdominal, mas ó, de membro, ele tinha na face também, pavilhão auricular, um gato com um quadro alérgico bastante importante e muito grave. É o que eu disse no começo, né? Essas doenças alérgicas, elas estão ficando cada vez mais graves, né? E aqui, muitas vezes, a gente tem infecção bacteriana associada. É sempre muito importante, quando a gente está diante de um quadro de placa eosinofílica, especialmente nessa região abdominal, a gente procurar bactérias, né? E muitas vezes você tem que primeiro fazer o tratamento para a infecção bacteriana. Então, é importante, muitas vezes, até através da citologia. E esse é o nosso tormento, para mim, sinceramente, de todos aqueles casos que a gente viu de forma grave, o prurido cérvico-facial, que é essa outra manifestação, ela muitas vezes é extremamente grave, porque esses gatos, eles se dilaceram, né? O gato, ele é um animal que não sabe se coçar, porque ou ele manifesta o prurido com muita lambedura, ou ele vai fazer esse prurido cérvico-facial e ele realmente vai fazer um autotraumatismo muito importante, desesperador, desalentador, né? São os casos mais graves que eu costumo ver na clínica. Olha, esse é um outro exemplo, né? É comum esses gatos chegarem para a gente enrolados em faixas. Esse gato, olha, ele está enrolado numa faixa, né, com roupinhas, com colar, que gera muito mais ansiedade, né? E também a ansiedade, nesses casos, também está envolvida e vai piorar os quadros, né? Então, aqui a gente vê um quadro relativamente grave, olha, é a mesma gatinha, em diferentes fases, a gente vê muita cicatriz, olha aqui a face, quer dizer, você imagina, isso chega a ser desesperador para o tutor, para o gato e para o tutor. Eu imagino você ter um gato desse em casa, realmente é muito triste. Olha aqui, né, região também cervical, região cefálica, região periocular, às vezes eles têm acometimento de pavilhão auricular, e tá vendo aqui esses coxins, né, mais inchadinhos, isso, tumefatos, né, isso é o que a gente chama de pododermatite plasmocitária, tá, que também tem uma relação com uma desregulação imunológica e que muitas vezes tem relação com doença alérgica. E também são casos meio desafiadores para a gente tratar, para a gente tanto diagnosticar quanto para a gente tratar. Olha aqui de novo,
né? Aquela mesma gatinha. Esse trabalho é um trabalho relativamente antigo, mas ele traz algumas informações bastante importantes. O que eles fizeram? Eles pegaram, assim, resumidamente, eles pegaram gatos alérgicos, sabidamente alérgicos, e fizeram o diferencial. Então, alergia à picada de pulgas, alergia alimentar e a síndrome atópica cutânea felina, que antes não chamava assim, né? E eles verificaram de acordo com a alergia, onde estava mais, onde as lesões e o prurido estavam mais localizados e onde eram mais intensos, de acordo com a doença. Como eu disse para vocês, esses são padrões de lesões que vão se repetir nessas doenças alérgicas. Mas onde estava mais intenso? Então, por exemplo, na alergia alimentar, o que eles viram? Que normalmente aquele prurido de cabeça e pescoço, né, ou pelo menos o prurido cervical, cefálico aqui, era mais pronunciado e mais importante na alergia alimentar, né? E por isso que a gente sempre fala, puxa, tem prurido cérvico-facial? A gente não pode fazer o diagnóstico simplesmente pelo prurido cérvico-facial, mas tem prurido nessa região, a gente tem que se atentar muito à alergia alimentar. Olha a alergia à picada de pulga, né? A região mais acometida, a região abdominal, também de face, mas ó, a região caudal, né? Dorso lombar e caudal, meio que mimetizando o quadro em cães, né? E quando é a síndrome atópica cutânea felina, eles viam mais região abdominal e região da cabeça. E existem aqueles animais, como eu sempre brinco, desgraça pouco é bobagem, que além da síndrome atópica cutânea felina, eles também têm alergia alimentar, e aí a distribuição é igual. Então, isso pode, assim, a gente não pode fechar diagnóstico simplesmente por essa manifestação, mas isso pode nos auxiliar no diagnóstico. De qualquer forma, gente, o diagnóstico ele sempre vai ser por exclusão. Tá? A gente tem hoje alguns testes alérgicos, em gato é um pouco mais difícil, mas ainda o diagnóstico é clínico. E justamente pelo gato ele pode manifestar a alergia, seja qual for ela, da mesma forma, a gente tem que começar do básico e a gente vai simplesmente investigar essas doenças alérgicas pela clínica. Então, primeiro a gente tem que descartar doença parasitária, tá? Tem algumas doenças parasitárias, tipo linxacariose, tipo otoacaríase. Eu já peguei gatos com otoacaríase que fazem prurido cérvico-facial, né? E se a gente não descartar isso, imagina, você fecha o dia e fala, é alergia alimentar, porque tem prurido cérvico-facial, porque eu vi lá na aula da Rita ela falando. Não, né? Outras condições podem também fazer isso. Então, primeira coisa, a gente tem que descartar parasita. E hoje a gente tem ectoparasiticidas para gatos muito bons no mercado, muito seguros. É a primeira coisa que a gente vai ter que excluir. Excluiu, eu vou fazer a exclusão de alergia alimentar, que para mim é o meu maior desafio, né? Eu vou perguntar depois para Camila se esses gatos que ela pega com quadro respiratório, ela tende a fazer a exclusão, né, de alergia alimentar. Será que isso é importante? Será que não é? Né? Não sei. E aí a gente vai fazer a dieta, tá? Se ele melhorar com a dieta, é porque ele tem alergia alimentar. Se ele melhorar parcialmente com a dieta de exclusão, ele tem as duas coisas. Ele tem alergia alimentar e a síndrome atópica cutânea felina. Se ele não melhorou nada, ele tem só síndrome atópica cutânea felina. Nossa, é super fácil de diagnosticar. Até porque, para a gente fazer essa dieta, né, para a gente investigar essa alergia, essa possível alergia alimentar, e esse envolvimento da alimentação na síndrome atópica cutânea felina, a gente tem que fazer pelo menos de 8 a 12 semanas de dieta, o que às vezes no gato é um grande desafio, né? Há pouco tempo atrás eu atendi um gato com uma doença alérgica e eu entrei com a dieta de eliminação, deu 2, 3 semanas, ela voltou no retorno e falou, Rita, ele não está comendo, ele está fazendo greve de fome. O que a gente faz? Deixa o gato com greve de fome? Absolutamente não, desistir da dieta. Assumir que ele tem síndrome atópica cutânea felina, paciência, né? Gato é muito mais difícil a gente fazer essa dieta, a gente tem muito mais desafio na realização dessa dieta do que com o cão. Mas, de qualquer forma, a única forma da gente investigar alergia alimentar
no gato e no cão também, aproveitando, é através da dieta de eliminação. E no gato, às vezes, a gente tem que fazer 12 semanas de dieta. Bom, gente, isso foi uma introdução, né? Mas agora, para a gente dar continuidade à nossa discussão, por que essa relação, né? De onde surgiu isso? De onde surgiu essa ideia? Isso surgiu de uma revisão, né, de algumas publicações. Eu vou dizer para vocês, a gente tem todos esses artigos na plataforma do Vet Sapiens, então vale a pena vocês entrarem lá e pegar e baixar esses artigos. É uma série de artigos que foram realizados pela Associação de Alergia, né, com alguns grandes autores, e eles fizeram toda uma revisão da imunopatogênese dessas doenças alérgicas em gatos, o que foi extremamente interessante. Lógico que aqui foi concluído um monte de coisas, inclusive tem uma das revisões, está falando de tratamento também, mas acho que o que chamou bastante a atenção da gente foi essa reagrupação das doenças alérgicas. Então, o que eles pegaram? Eles pegaram o gato alérgico, tá? O gato alérgico, que pode ser alérgico ao alimento, tá? Que podem ter manifestação respiratória, que podem ter manifestação gastrointestinal, e disseram que esse animal é um gato que tem síndrome atópica. Gente, atopia é simplesmente um termo que fala que você tem uma predisposição genética a produzir IgE. Então, a primeira coisa, eles estão assumindo que esses indivíduos têm uma predisposição genética a produzir IgE. E a hora que eles têm essa predisposição genética a produzir IgE, que é uma imunoglobulina extremamente importante e participante dos processos alérgicos, ele vai desenvolver ou com manifestação cutânea, ou gastrointestinal, ou respiratória, ou a associação dessas manifestações. Se ele tem uma manifestação cutânea, e olha os padrões, tá? Uma manifestação cutânea sem o envolvimento de alérgenos alimentares, ele tem a síndrome atópica cutânea felina. Olha que nome, né? Antes era pior, o nome era pior, até que ficou bonitinho agora. Mas olha, esse cara, ele pode ter uma manifestação cutânea, mas por alergia alimentar, né? Então, aqui ele tem alergia alimentar, mas com manifestação cutânea. Como que vai ser essa... desculpa, perdão. Deixa eu voltar. Como que vai ser essa manifestação cutânea? Com aqueles padrões. Então, igualzinho. Ele pode ter uma associação das duas coisas. Essa manifestação de alergia alimentar, ela também pode ser isso. Ela pode ser com urticária, com presença de nódulos não pruriginosos e com aquela pododermatite plasmocitária. Tá? Essa manifestação alimentar, de alergia alimentar, ela pode ser só gastroentérica. E também a gente tem a associação de tudo isso. Ai, que maravilha, né? E ainda eles dizem, isso daqui também está associado à doença respiratória, né? E aí, com todas essas manifestações que a Camila vai discorrer com vocês. Interessante, ele não coloca a manifestação respiratória como uma possível origem alimentar. Isso é importante também frisar, porque em medicina existem alguns casos, não é a maioria, mas existem alguns casos de alergia alimentar com manifestação respiratória. Parece que os nossos gatos não têm. Depois eu vou perguntar isso para Camila. E isso daqui veio muito em conjunto do que já se vê na medicina. Tá? Eu não sei se alguém aqui é alérgico, ou se tem filho alérgico, já deve ter escutado falar dessa tal de marcha atópica. O que é a marcha atópica? Isso é uma classificação, isso é uma coisa que acontece na medicina e que tem uma grande similaridade com tudo isso que eu estou falando. Esses indivíduos alérgicos, quer dizer, são indivíduos atópicos, ou seja, são pessoas que têm predisposição genética a fazer IgE. Ele pode manifestar a doença alérgica, ele pode manifestar como? Ou com o eczema atópico, que é a dermatite atópica, né? Dermatite atópica, alergia alimentar, IgE mediada, tá? Ou rinite e asma, tá? E normalmente essas crianças alérgicas, né? Então elas já nascem com essa predisposição, elas começam com a manifestação cutânea,
né? Então, com a dermatite atópica. E aí, essa dermatite atópica, ao longo da vida, ela vai melhorando. O que eles têm visto em seres humanos é que isso tem ficado mais persistente, sem melhora. Mas aí, essas pessoas, elas também podem desenvolver alergia alimentar IgE mediada, tá? Que é grave no ser humano. E aí, depois, a asma e a rinite. Quer dizer, isso mostra que essas doenças, elas comungam da mesma etiopatogenia, tá? Então, a gente tem somente manifestações em outros sistemas da mesma doença. E, uma grande parte das vezes, elas vão ocorrer de forma conjunta. Então, parece que é isso que acontece no gato também. Só para terminar agora, Camila, para deixar você falar, esse daqui foi um dos casos mais desafiadores que eu atendi, né? Uma gatinha muito fofa, ela era alérgica desde muito filhote, e ela acabou desenvolvendo essa manifestação de prurido de cabeça e pescoço. A gente chegou nessa, eu cheguei a fazer a exclusão alimentar, a gente conseguiu, ela não teve uma resposta, então, ou seja, ela tinha síndrome atópica cutânea felina, previamente a gente descartou pulga, tem que fazer isso, e essa gata também tinha asma felina, tá? Tinha não, ela tem, ela ainda tá viva, quer dizer, e foi muito desafiador conseguir controlar essa gata. Já vou me adiantar e eu acho que depois a gente vai ter um tempinho para falar sobre tratamento, porque eu não trouxe aqui o tratamento, mas essa gata, a gente só consegue controlar a parte cutânea com corticoide sistêmico, né? Muito triste isso, inclusive, porque a gente sabe que uma hora vai ter alguns, né? Vai apresentar efeitos colaterais, enfim. Muitas vezes é isso que vai acontecer no gato, mas curiosamente ou não, essa gata tinha manifestação cutânea e asma felina também. Bom, Camila, deixo agora com você, né? Agora é a tua participação. Obrigada, viu? Professora Camila, tá no mudo o seu microfone. Aí, agora sim. A gente sempre esquece. Na realidade, o trabalho, né, que a Rita colocou, acho que é um trabalho que eu também até coloquei na minha apresentação, e é muito legal porque, assim, existem coisas que a gente vai vendo no nosso dia a dia de trabalho e que às vezes não tem ainda, né, uma definição científica, algum trabalho que mostre pra gente que aquele nosso feeling, né, tá certo. Dentro da medicina felina, a gente já tem inúmeros trabalhos falando muito da associação de doenças e da associação de doenças não só pelo cunho, né, pela mesma linha imunológica do processo, mas também porque muitas doenças que a gente sabe também que tem essa parte imunológica, elas também sofrem de influências, né, do meio em que a pessoa vive. Então, por exemplo, em humanos, né, depois até vou falar se a Rita observa isso na rotina dela, mas em humanos, por exemplo, quadros de difícil controle de asma, de síndrome atópica e etc., muitas vezes também estão associados aí a um lado emocional, né, de também um lado voltado aí para alterações comportamentais, depressão, ansiedade, etc. Que é uma coisa que hoje eu já tinha esse feeling dentro dos meus atendimentos, até porque atualmente é muito difícil atender um tutor que tenha um único gato, né? Eu brinco que eu sofro até bullying dos tutores porque eu só tenho uma gata e eles ficam inconformados que eu só tenho uma gata. E eu tenho cada vez mais percebido também esse lado, né, comportamental. Outra coisa que eu acho muito interessante antes da gente começar a falar sobre asma, mas na realidade quando eu comecei a estudar asma há muitos anos atrás, eu gosto muito também que nem a Rita de pegar coisas da medicina, né? E uma das primeiras teorias dos quadros alérgicos na medicina veio da teoria da limpeza. Não sei se vocês já ouviram falar da teoria da limpeza e de alguns trabalhos que eles fizeram com a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, né? Uma mais industrializada
em que as crianças ficavam muito mais dentro de casa, enquanto que na outra você tinha as crianças que eram da zona rural e que estavam mais acostumadas ao contato com uma série de, né, de antígenos, porque tem o contato com a terra, tem o contato com a planta, tem o contato, né? E que eles mostraram também outras teorias, também teorias do irmão mais velho, do irmão mais novo. Então, em relação à exposição de antígenos, que isso, principalmente na primeira infância, é um fator de modulação, muitas vezes, da resposta imunológica de um indivíduo. Lógico que a gente tem a predisposição genética, né? Então, por exemplo, eu tenho rinite, né? Meus filhos têm rinite. Então, existe uma predisposição genética relacionada a isso, mas quando você vai buscar na medicina, né? Tem coisas que são muito interessantes e que eu começo a me questionar dentro da veterinária. Né, naquele questionamento, nossos gatos, como a Rita falou, eles estão cada vez mais indoor, num número indoor extremamente elevado, então que a gente sabe que isso gera um estresse muito importante para os gatos, né? Então, ao longo de toda a vida deles, eles muitas vezes não têm em casa os recursos mínimos necessários para ter uma boa qualidade de vida, porque a gente, quando fala de qualidade de vida, a gente não fala de ter uma boa comida aí no veterinário, a gente fala de saúde emocional, né? Então, assim, eu acho que hoje os animais estão cada vez também mais susceptíveis aos mesmos fatores que nós humanos também estamos. Então, muitas vezes as pessoas querem fazer correlações com a alimentação, né? E isso tem trazido também um grande problema para a gente. Na realidade, um dos fatores hoje deles terem mais doenças também pode ser exatamente pelo fato de que eles estão mais perto da gente, então esse reconhecimento é maior, mas tem aí outras coisas que eu me questiono bastante, né? Então eu brinco que muitos gatos que eu atendo são de patinhas virgens, ou seja, patinhas virgens porque eles nunca saíram daquele apartamento, nunca pisaram, por exemplo, na terra, nunca pisaram numa grama, num pólen, e eu me questiono muito em relação a esses artigos da medicina, né, que são super questionáveis também, né? Existem vários autores que questionam a teoria da limpeza, mas é algo que eu acho super interessante, né? Então, a primeira vez que eu vi a minha gata pisando na grama, ela não sabia o que era uma grama, ela pisava e tirava a pata, e eu fico sempre pensando nessa coisa. A primeira coisa que me veio foi a teoria da limpeza, né? E a minha gata é uma gata com síndrome atópica, que faz uma lambedura intensa, se arranca os pelos, e ela é uma gata única, né? Não tem, pelo menos nós não temos um fator de estresse aqui em casa para ela, embora eu sempre brinco que o fator de estresse da minha gata é meu marido, né? Mas a gente não tem assim um fator de estresse. Mas, bom, né, a gente vai voltar a falar mais sobre isso, então, quando a gente colocar aqui no modo de apresentação, né? Então, quando a gente fala também de asma em gatos, a gente tem um grande problema na nossa clínica no dia a dia, que é a diferenciação de asma e bronquite, que tem aí algumas etiologias diferentes. Mas, clinicamente, às vezes é difícil fazer essa diferenciação, tá? Mas quando a gente fala de doenças brônquicas em gatos, e isso aqui eu peguei de um trabalho do Akvin, né, falando basicamente sobre classificação de doenças brônquicas felinas, né, a gente sempre vai ter uma causa incitante, embora esse paciente já tenha uma predisposição genética. E dentre essas causas incitantes, a gente pode ter várias, inclusive as doenças infecciosas, como em humanos, né? Muitos pacientes com síndrome asmática, eles ali naquela primeira infância acabam tendo contato com vírus respiratórios, vírus sincício respiratório, que é super comum. Mas ele realmente vai ser um paciente dito asmático se ele tem também um fator genético associado relacionado aí à sua resposta celular. Então, os quadros alérgicos também, né? E principalmente na asma, a gente fala principalmente de alérgenos inalados, mas eu me questiono muito em relação a isso, do quanto a gente está falando de alérgeno inalado, porque
a gente também tem, né, dentro da síndrome asmática humana, como a própria Rita falou, alguns questionamentos em relação a proteínas alimentares, certo? Gerando também quadros de broncoespasmo, certo? A gente vê isso em indivíduos que às vezes comem amendoim, né? Então, na sala do meu filho, né, tem uma criança que se ela comer amendoim, ela tem uma crise de broncoespasmo, né, super violenta. Então, eu acho que ainda dentro da veterinária, a gente ainda não evoluiu nesse aspecto, tá? Mas eu já uso meus feelings em relação a esses questionamentos que a gente vê. Então, esse aqui é um trabalho de 2021, falando também sobre a síndrome atópica, em que já coloca, né, a asma como uma doença extremamente, né, associada aí à síndrome atópica felina. Esse é o trabalho que a Rita acabou de mostrar também, né, fazendo essas correlações com o sistema gastrointestinal e com o quadro de asma. E toda vez que eu atendo um paciente, seja, né, com uma suspeita de doença intestinal inflamatória ou uma, né, síndrome asmática, muitas vezes um dos questionamentos que eu faço com esse tutor é o que ele vomita, porque muitas vezes é pelo, às vezes tem pelo no vômito, certo? E aí eu me questiono até que ponto, né, os pacientes com quadros inflamatórios intestinais podem ter alterações da motilidade, que às vezes faz com que eles tenham a eliminação de tricobenzoar por meio do vômito, mas eu sempre me questiono por que ele vomita pelos, certo? Será que esse paciente felino não é um paciente que tem um padrão de lambedura mais intenso? Porque acho que a Rita, depois até vou falar isso com ela, assim, a gente pega muitos gatos que têm um padrão de lambedura intenso, que a gente vê que é além, né, não é bem um prurido, mas é uma lambedura muito mais, né, e nem sempre os gatos alérgicos têm quadros lesionais tão feios, né, então às vezes eu pego gatos alérgicos que eles não chegam a ter um quadro lesional feio, mas a gente vê aí um padrão de lambedura muito mais intensa comparado, por exemplo, aí a outros gatos. Então, a frequência de banho desse gato, o doutor fala, mas ele se banha o dia inteiro, ele se banha o tempo todo, né? Lógico que o gato se banha, mas a gente precisa às vezes ter esse olhar, né? Se é ao ponto de gerar, né, vômitos relacionados a tricobenzoar, será que ele não pode ser alérgico? Certo? E quando eu também pego pacientes que têm os quadros de asma, eu também me questiono muito e converso muito com o tutor em relação também a esses padrões de lambedura. Porque o gato, ele não precisa coçar, né? A Rita já falou, eles são ruins de coçar. Quando eles querem coçar, eles se arrebentam na coceira, né? Mas ele não precisa necessariamente coçar. Então, aquelas espículas que ele tem ali na língua, muitas vezes são o suficiente para que ele consiga, dependendo do grau de prurido, já ter um alívio de sintoma, né? Então, aqui outro, né, artigo que, como a Rita falou, que eles falam também, uma revisão sistemática, principalmente sobre tratamento, eles falam tanto, né, do tratamento para quadros com asma associada, que eu acho super interessante, né? E quando a gente fala de tratamentos tópicos para gatos, a gente ainda tem muita dificuldade de ter trabalhos com uma boa evidência científica, com um N bom, né? A gente às vezes não consegue um N interessante que tenha feito junto lavado broncoalveolar, porque a gente precisa ver a diminuição mesmo, né, dos eosinófilos no lavado. Então, é bem legal, porque esse trabalho ele conseguiu fazer um apanhado de diversos artigos, e isso ajuda, e tem um recente também, que eu vou mostrar mais para frente, que é basicamente da Feline Journal, que também tenta mostrar. E eu sempre falo que eu acho que o tratamento inalado nos gatos, às vezes, ele é feito de forma muito descompromissada pelos médicos veterinários, né? Sem muito embasamento e sem, às vezes, alguns cuidados, né, em relação a qual medicação usar, certo?
E se a gente for ver, ó, esses trabalhos, eles não são muitos a longo prazo, né? Então, para a gente também ver efeitos colaterais, porque uma vez que esse paciente tem asma, né, que ele tem síndrome atópica, a gente não tem cura dessa condição, a gente tem controle. E os tutores de pacientes com síndrome atópica e basicamente, né, com os quadros asmáticos, eles muitas vezes esperam que esse gato nunca mais tenha um quadro de tosse na vida, e isso não vai acontecer, né? Então, quem tem asma não vai ficar livre de ter uma manifestação clínica, como não vai ficar livre de eventualmente ter um prurido. O que a gente quer é um bom controle, uma boa qualidade de vida para esse paciente. Uma das coisas que a gente vê que os clínicos, na maioria das vezes, deixam passar, né, são as manifestações clínicas de tosse. Os tutores têm muita dificuldade, às vezes, em reconhecer a tosse no gato. No gato, assim como ele não sabe coçar, ele também não sabe tossir, né? Então, a tosse no gato, ela é algo que, às vezes, é muito sutil. E isso passa desapercebido e muitos tutores referem como engasgo ou tentativas de eliminar bolas de pelo, ou acham que é náusea e que ele vai vomitar, né? E fala, ele está tentando vomitar, mas não sai conteúdo. Alguns pacientes podem vomitar, principalmente quando essa tosse é muito excessiva, porque a tosse pode ser nauseante, né? E a gente vê isso bastante naqueles cachorros velhos, né? Que faz aquele, né? Que até sai conteúdo. E uma coisa que é muito interessante dos gatos, quando eles têm problemas respiratórios, são as alterações na qualidade do pelame, né? Então, esse gato, às vezes, ele vai parar de lamber excessivamente o corpo, mas ele pode lamber especificamente uma região, porque lamber todo o corpo é desgastante, e muitas vezes ele tem broncoespasmo e ele não consegue fazer isso de forma efetiva, tá? Então, a gente sempre brinca que eles ficam ensebados, né, com aquela característica, né, de sebo, que não é algo comum para o gato, né? Gato encebado, gato despenteado, descabelado, né? Desculpa, porque eu nunca achei um termo técnico para um gato descabelado. O americano escreve como descabelado mesmo, hairless, né? E etc. É sinônimo de doença em gatos, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Então aqui a gente vê um paciente que faz também muitas vezes deglutições repetidas. Às vezes eles põem também a linguinha para fora e fazem deglutições repetidas, e isso muitas vezes passa desapercebido tanto pelo clínico quanto pelo tutor, certo? Hoje a gente tem aí, né, graças a Deus, os celulares, então eu sempre peço filma para a gente ver o que está acontecendo. Uma boa anamnese ajuda bastante. Às vezes eu imito o gato, imito a tosse do gato, né? E o tutor fala, é isso mesmo que ele faz, é igualzinho, né? Então, isso também ajuda bastante a identificar. Então, aqui, né, um outro paciente, que daí já tem um quadro muito mais clássico, porque é uma tosse mais úmida. Então, isso ajuda o tutor a identificar que é um quadro de tosse. E, óbvio, os animais, eles não conseguem, né, eliminar, né, catarro e etc. Então, muitas vezes, esses animais vão ficar fazendo movimentos de deglutição. Principalmente quando eles têm bastante muco, tá? Associado. Aqui é um gatinho, né, que faz também esse movimento. Ele tava com um quadro de broncoespasmo importante, então a gente vê até que ele fica com a boca entreaberta, porque para aumentar a expiração precisa ser pela boca, então ele força a expiração, então por isso que a boca fica entreaberta. E essa era uma tutora fumante, dá para ver até pela, né, pela voz, que é a voz de um fumante, e ela saiu nesse momento que eu estava aqui cuidando dele para fumar, né? Então a gente vai ver aí muitas vezes alterações relacionadas à dificuldade respiratória ou uma taquipneia. Esses pacientes que têm quadros de broncoespasmo, né? E obviamente que os quadros crônicos também levam a remodelamento brônquico, infecções secundárias, então eles já passam a ter também
perda de peso, né? Vão se alimentar menos, beber menos água, né? A gente vai poder auscultar pelo broncoespasmos os sibilos, que pelo esforço expiratório, passando por um brônquio fechado, a gente vai ter aquele padrão de ruído que é bem característico, né? Que é o né? Aquele sibilar. A respiração de boca aberta é muito comum nesses pacientes com broncoespasmo, um esforço abdominal também intenso. Eles podem ter quadros mistos de dispneia, geralmente ela é expiratória, mas pode ser misto, principalmente quando eles já têm infecções secundárias, e aí eles passam a ter também estetores crepitantes, muitas vezes quando eles têm aí uma broncopneumonia, né, de um quadro extremamente crônico. Então, aqui é importante a gente ver um paciente com crise de broncoespasmo, e se vocês notarem, né, e tentar respirar junto com o paciente, a gente vê que o tempo de expiração é muito maior. Então, isso caracteriza principalmente um quadro de dispneia expiratório, né? Então, ele vai forçar a expiração, então ele precisa ficar com a boca entreaberta para isso. Se a gente for auscultar, a gente vai auscultar um padrão de ruído sibilar, né? Então, sibilando, certo? Então, eu vou até colocar de novo, porque para vocês verem aqui, ó, como ele força a expiração. Então, a gente fala que é uma hiperpneia expiratória, tá? Bem característica aí dos pacientes que têm broncoespasmo. E aqui, né, a tutora indo me levar um paciente que tem um padrão de lambedura, e assim, esse paciente, o Ted, ele convive com mais outros 4 gatos, ele não tem uma afiliação, né, muito boa com todos os gatos da casa. Então, ele tem vários outros comportamentos que são compulsivos além da lambedura. Então, ele morde compulsivamente fio, plástico, né? Então, assim, são comportamentos que a gente vê que estão relacionados ao lado emocional do gato. E ele tem um quadro aí de asma e um padrão, embora ele não tenha lesões dermatológicas, ele tem um padrão de lambedura muito mais intenso quando ela compara também aos outros gatos. Gatos que têm compulsão oral, às vezes eles vão também ter um padrão de lambedura mais intenso. Mas às vezes a gente pega esses gatos que tudo se mistura, né? Então se mistura o problema comportamental em casa, e a gente sabe que o estresse ambiental também piora os quadros alérgicos, certo? Então tem vários mecanismos ali de serotonina, adrenalina, etc., que vão funcionar em pacientes crônicos também, como mediação substância P, como mediadores inflamatórios, certo? Então, a gente tem aí um paciente que tem um quadro respiratório. Então, muitas vezes eu atendo pacientes que, assim, as coisas vão se misturando em todo o processo. Aqui mais um paciente, né, em que geralmente tem os quadros de tosse quando a tutora está se arrumando para ir trabalhar. Então, o spray aerossol, né, do desodorante, o perfume, a maquiagem. E aí, por que ele faz isso toda vez que eu estou me maquiando, toda vez que eu estou me arrumando, né? Então, e manda o vídeo e fala, o que é isso, né, que ele está fazendo? Parece que ele quer vomitar. Então, o tutor tem muita dificuldade, tá? A gente chama de tríade da asma porque, além da inflamação e da hiperresponsividade brônquica, né, a gente vai cursar com o remodelamento também das vias aéreas, né, principalmente se esse processo ele for mantido, né, principalmente se esse paciente tem um quadro crônico. Então, a etiologia é alérgica, a gente tem um infiltrado eosinofílico, principalmente quando a gente faz o lavado broncoalveolar desses pacientes, e os principais agentes implicados ainda na asma felina são agentes sinalados. Embora a gente veja uma baixa prevalência na maioria dos artigos, falando de 1 a 5% da população felina, eu acredito, e muitos autores referem como uma doença muito subdiagnosticada. Certo? Por quê? Porque muitas vezes o tutor ele só leva o paciente quando ele tem um quadro de broncoespasmo importante ou quando ele já tem remodelamento brônquio com infecção secundária, certo? Então, a gente acaba diagnosticando muitas vezes de forma tardia esses pacientes. As manifestações clínicas acontecem cedo, como na síndrome atópica felina, mas o diagnóstico acaba sendo tardio, né, em aproximadamente 4 a 5 anos de idade.
E siameses e raças orientais, que também são animais que a gente vê, né, com uma frequência maior, tendo quadros de doença intestinal inflamatória, de síndrome atópica com acometimento cutâneo, hipersensibilidade alimentar, né? Muitas vezes estão associados também aos quadros de asma felina. Então, é muito importante o tutor entender que a etiologia pode estar relacionada a vários antígenos inalados. Em humanos e na veterinária, a gente vê obesidade muitas vezes como uma doença associada, porque também é uma doença associada aos níveis de serotonina. Em humanos, a asma de difícil controle está relacionada muitas vezes a sobrepeso, pânico, depressão e ansiedade, tá? Então, assim, 8 vezes mais chances de ter doenças de caráter emocional. Então, assim, gente, a gente vê isso na prática. Se você falar para mim, eu acho que não, então talvez você não procure esse aspecto comportamental do gato na sua anamnese. Mas se você fizer uma anamnese ampla, e eu gosto muito da parte de etologia, então eu sempre converso muito com os tutores sobre o bem-estar desse gato no ambiente dele, né? E sobre principalmente o número de contactantes, número de recursos, etc. É muito comum a gente ver que geralmente são mais de 1 ou 2 gatos, que muitas vezes não tem uma afiliação legal entre esses gatos, não há recursos adequados, animais com baixo estímulo, certo? E muitas vezes sobrepeso, que é algo que nos preocupa absurdamente, né? Porque o sobrepeso predispõe à resistência insulínica, muitas vezes esses pacientes vão precisar usar corticoide, que vai gerar mais resistência insulínica. Então, esse é um paciente com quadro de asma, tá? Muitas vezes isso também sobrecarrega a função pulmonar. E a gente sabe hoje na medicina, né, que a obesidade, ela é uma doença neuroendócrina, tá? Então, a gente tem muitas vezes a ansiedade e depressão associada também, né, a essa doença. Esse aqui é um gato que era muito interessante, é uma tutora que ela tem muitos gatos, a irmã também, elas são vizinhas, agora elas mudaram, e elas trocavam muito os gatos de ambiente, porque elas eram vizinhas de porta, e como elas eram donas de todos os gatos, elas gostavam de ficar mesclando o ambiente dos gatos para poder estar com todos os gatos, mas isso, pensando na perspectiva de um gato, é péssimo, certo? Elas botavam câmeras na casa, porque existia muito conflito entre os gatos. As camas, a gente vê que são todas muito juntas, porque elas querem dormir com todos os gatos, mas isso para os gatos nem sempre é confortável. E esse gato é um gato com sobrepeso, que não tem afiliação aos demais gatos da casa. E ela colocou até uma câmera, porque quando ela estava fora, ela ficava monitorando caso eles brigassem. E aí vocês vão ver que ela vai falar com o gato pela câmera. Então, vem um gato aqui. E inicialmente, para os tutores, isso parece ser uma afiliação. Mas quando a gente nota o padrão de lambedura dele para este gato, não é uma lambedura confortável. O fato de um gato lamber o outro não significa necessariamente que eles se gostem, porque a gente vê pelas orelhas que eles não se gostam. Esse comportamento não é um comportamento afiliativo. Isso é briga. Aí pode ver que ele lambe ele mesmo, que isso é uma lambedura de irritabilidade, certo? Olha ela falando, para de brigar, certo? E na realidade, isso vai piorar esse comportamento, porque o fato dela falar com eles gera um reforço muitas vezes positivo, ao invés de diminuir esse comportamento, tá? A conduta diagnóstica, a gente, além da radiografia, tomo, lavado e etc., hoje se fala bastante também da associação dos testes cutâneos intradérmicos para os pacientes com asma felina, certo? Porque isso ajuda, né, a gente conseguir determinar o maior número aí de possíveis alérgenos para esse gato, certo? Testes de função pulmonar, biomarcadores, a gente tem vários trabalhos científicos sobre esses testes, mas eles são muito pouco práticos, né? Eles são, assim, só dá para fazer experimentalmente, que na medicina são bastante utilizados para os pacientes asmáticos. Os padrões radiográficos
são diversos, a gente não tem muita dificuldade em fazer diagnóstico radiográfico, mas lembrar que pacientes que fazem quadros apenas de broncoespasmo, muitas vezes eles têm só hiperinsuflação pulmonar e não têm ainda um padrão brônquico. Esses padrões, eles vão vir principalmente com a cronicidade do quadro. E aí, eu acho que isso aqui vale a pena a gente ficar discutindo, né? É sempre importante lembrar que na dependência da gravidade desse paciente, o uso dos esteroides tópicos, ele não vai ser tão efetivo. Muitas vezes vai ser importante o uso dos esteroides sistêmicos, certo? Eu não gosto de dar nem opção para o tutor, né, dos injetáveis, porque o tutor de gato, ele prefere 1000 vezes dar um injetável, às vezes, do que dar uma medicação via oral, né? Então, eu nem falo para ele que existe. E a gente deixa realmente para pacientes que são extremamente difíceis de medicar. Mas quando eu tenho um paciente que é difícil de medicar, então vai precisar de terapia comportamental e aprender a medicar. E esse paciente, um dia da vida dele, ele vai ter que ser medicado. Então não há como, né, esse tutor falar, eu não faço medicação, né? Isso é algo que ele precisa entender que ele precisa trabalhar, certo? Então, de escolha, a gente costuma usar a prednisolona, a dexametasona a gente usa principalmente para pacientes que são mais refratários na terapia, porque é um corticoide que vai ter um efeito, né, mais intenso aí, né, ele tem uma potência maior. Avaliar o uso da necessidade de antibióticos, principalmente em pacientes que têm infecção secundária. Em humanos, qualquer infecção secundária, seja viral ou seja bacteriana, ela leva uma exacerbação de sintomas. Então, se houver um agente infeccioso, é preciso fazer diagnóstico e tratar adequadamente. E hoje a gente usa bastante a terapia inalada, né? Eu particularmente gosto bastante do uso da fluticasona, associada ou não, né, ao salmeterol, que é um broncodilatador. Eu prefiro, ao invés da budesonida e a flunisolida, porque são corticoides que, embora tópicos, eles são mais potentes. Inclusive, há alguns artigos mostrando que mesmo o uso tópico pode predispor até, né, a dermatite. Eu vi um relato de Demodex localizado em um paciente com uso de corticoides que tem já um poder até de chegar a inibir este hipotalâmico hipofisário adrenal, como budesonida e flunisolida. Então, eles acabam sendo um pouco mais potentes. Então, eu tenho o hábito de usar principalmente a fluticasona, tá? E até porque a gente tem muito mais trabalhos com segurança de dose, etc. A beclometasona também existem artigos falando, tá? E o uso da associação de broncodilatadores são principalmente para pacientes que já têm um remodelamento brônquico e que cursam com bastante broncoespasmo. Os broncodilatadores sozinhos, eles vão ser muito pouco efetivos, porque esses pacientes cursam com inflamação, tá? Então, embora exista aí principalmente o salbutamol inalado, né, e o salmeterol inalado, é muito mais inteligente a gente usar na associação com a fluticasona. E esse é um trabalho agora bem recente, de 2023, aqui do Feline Journal, falando também do que a gente tem de evidência científica da maioria dos trabalhos, e a gente sabe que alguns pacientes a gente vai conseguir um bom controle com a terapia inalada e outros a gente não vai conseguir e vai precisar manter em associação ou com cortisona, né? Aqui também falando das mesmas medicações que eu falei para vocês, mas o que a gente tem mais evidência científica é realmente a fluticasona, certo? Os demais aqui são todos broncodilatadores. E como que a gente faz, né? A gente precisa fazer com o uso dos espaçadores infantis, né? Então, a gente tem o AeroCat, que o lado bom do AeroCat é que ele tem aqui uma válvula que ela conta o movimento respiratório do gato, mas acaba sendo caro, né, de importar pela Trudel. Então, a gente acaba usando ou o espaçador infantil, como esse paciente aqui usando, tá? Então, essa tutora está usando o espaçador infantil. O lado ruim do espaçador infantil é que você tem muita perda de medicamento e que pega também a região, né, aqui ocular do gato.
eu particularmente prefiro que os tutores comprem esse aqui, que é bem mais barato, bem mais acessível, que é o Agant Chambler Vet, e que ele tem duas máscaras, né, de diferentes tamanhos que ficam bem bonitinha, né, na focinha do gato, certo? É sempre muito importante que a gente faça associações positivas ao uso. Dá para treinar o gato a colocar a focinha aqui, ó, sozinho, né? Hoje a gente usa o churro, né? Eu peço para lambuzar de churro a máscara, que eles ficam ali tentando lamber churro e nem ligam que eles estão fazendo uma terapia inalada. O ômega não é adequado como monoterapia, mas ele é um adjuvante de tratamento, a gente sabe, na dermatologia ele também é bastante utilizado. A ciclosporina também pode ser usada para casos refratários, mas para pacientes que têm síndrome cutânea associada, eu acho que vai melhor do que os pacientes que têm quadros só pulmonares, certo? Eu, particularmente, quando eles têm quadros só pulmonares, eu não tenho a mesma eficácia com a ciclosporina, mas muitas vezes é necessária, porque não dá para ficar mantendo esses pacientes o tempo todo em corticoide. Os inibidores de Janus quinase, como o clacitinib, eu acho que eles também vão melhor quando tem síndromes cutâneas associadas. Assim, a gente tem poucos trabalhos dele falando só do uso dele para quadros de terapia em asma. E existem alguns trabalhos com masitinib, que são inibidores da tirosina quinase, porque em humanos com asma e bronquite de difícil controle, eles têm o hábito de usar aí vários, né, inibidores de tirosina quinase no tratamento. Só que, pelo amor de Deus, todos os tratamentos que foram realizados em gatos, aqui eu coloquei 2 deles, né? Qual é o grande problema? Os gatos receberam 50 miligramas por dia e 100% deles apresentaram proteinúria, né? Então, o rim vai sofrer as consequências do uso, né? Então, não é indicado o uso, embora a gente tenha alguns trabalhos experimentais, tá? Também teve como efeito colateral vômito, diarreia, citopenias, então, né, coloquei aqui para vocês a título de curiosidade, porque em humanos eles têm vários artigos falando do uso dos inibidores de tirosina quinase. Terapias que já foram demonstradas em estudos de evidência científica que são ineficazes, que é o Montelukast, o Zarfilucast, que é aqueles que são usados bastante. Eu brinco que eles são efeito placebo para mãe, porque criança é sempre remelenta, aí o pediatra prescreve, porque criança está entrando em contato com um monte de antígeno, então sempre vai ter uma resposta mais exacerbada mesmo, né? Que é aqueles singular baby, etc. Inclusive, eu fui uma mãe placebo que usei no meu primeiro filho, no segundo eu já entendi que era assim mesmo, né? A ciproheptadina, as células-tronco também, os resultados são muito controversos e muito ineficazes, né? E os mucolíticos, eles não podem ser usados como uma terapia única, mas eles podem ser utilizados, sim, para diminuir muco e secreção, certo? Mas adjuvante ali, junto com ômega, junto com corticoide inalado, junto com corticoide sistêmico também, tá? Bom, coloquei aqui os meus contatos, etc., onde eu atendo, e aí agora a gente pode, né, de repente, ir aí para as nossas conversas, que eu tô louca para conversar aí, né, com a Rita. Perfeito, professoras. Vou começar, então, aqui já fazendo algumas perguntinhas, pode ser? Primeiro, agradecer, né, vocês pelas apresentações, o pessoal está elogiando muito aqui no chat também, acompanhando. E a gente separou algumas perguntinhas que vocês podem responder, né, e se complementar também. Pode ser? Claro. A gente separou uma pergunta aqui da Natália Negrão, ela mandou o seguinte: tem um gato preto atípico e mais 4 outros pacientes com o mesmo padrão de prurido que são pretos. Vocês veem alguma correlação de cor com esse padrão de atopia e alergia? Quer falar primeiro? Eu não vejo, não. Também não. Acho que é uma amostra viciada a sua, Natália. Eu acredito que, como a Camila falou, né, essas doenças elas têm um leito genético, têm uma base genética, mas não necessariamente pela cor, Natália. Eu, pelo menos, não observo isso. Acho que a Camila
Não, também não observo, não. Com cor, não vejo essa, né, essa associação. A gente acaba vendo, assim, às vezes animais de raça, porque tem uma menor variabilidade genética, né? Então, se alguém ali no gatil já tinha uma predisposição a ter uma resposta celular aí já, né, mais deficiente, aí a gente vê, às vezes, que isso vai acabar sendo transmitido aí para os outros gatos do gatil, né? Mas, e a gente vai ver nesses pacientes até várias doenças de cunho imunológico, né? Mas não por cor. Por cor eu já não tenho essa associação. Eu também não. Perfeito. A gente tem algumas outras perguntas aqui. A Bruna Pérez mandou o seguinte: um gato com FIV, devido à questão da imunidade, pode ter maior predisposição para síndromes alérgicas? Quer falar Camila, primeiro? você? Eu acho que não. Eu acho que não. Não. Eu acho assim, lógico que todas essas doenças, FIV, FeLV, elas podem gerar tanto quadros imunoproliferativos quanto imunossupressão. Mas o que eu vejo mais nos pacientes com FIV é eles terem quadros que não são comuns em gato. Então, otite bacteriana, piodermite. Isso não é comum e não está associado necessariamente ali a ele síndrome atópica. Não é, às vezes ele é um azarado, ele tem FIV e síndrome atópica. Aliás, eu tenho um paciente FIV positivo que tem síndrome atópica, e a tutora, assim, vida de rei para ele, né? Mas eu falo para ela fica, ai, ele se coça porque ele é FIV? Não, né? Ele se coça porque é um azarado. Né? Que desgraça pouco é bobagem, né? Exato, então... mas assim, o que a gente mais vê é ter uma otite bacteriana, que você fala, nossa, otite bacteriana, né? Otite em gato, geralmente a gente vê otocaríase, piodermite, você fala, nossa, né? Que a gente vê, às vezes, dermatofitose, mas também nem dá para dizer que é necessariamente pelo FIV, tá? Perfeito, professoras. A Heloísa Aita mandou o seguinte: gostaria que falassem um pouco mais sobre o teste alérgico cutâneo em felinos. Tem resultado confiável? Aí eu vou deixar para a Ritinha. Boa. eu ia perguntar algumas coisas para você até, Camila. Tá. O teste alérgico, né? Então, assim, o teste alérgico, ele não dá diagnóstico de alergia, isso é muito importante. O teste alérgico, ele mensura IgE que está presa ao mastócito. Esses pacientes alérgicos, obviamente, né, eles têm aí uma participação importante do IgE. A IgE é uma boa uma imunoglobulina marcadora, mas um teste positivo, ele significa sensibilização. A gente sempre tem que relacionar esse teste alérgico positivo, seja o cutâneo, seja o sorológico, com sintomas, enfim, com o hábito dele, com que ele está sendo exposto. Então, a gente precisa avaliar junto com a clínica. Agora, a gente tem uma dificuldade muito grande se fazer teste alérgico em gatos, teste alérgico cutâneo, seja o intradérmico ou seja o prick test, por conta da magnitude da reação. Em gatos, essa reação ela é um pouco menor, né? Então, a gente tem dificuldade em leitura, é difícil fazer teste alérgico em gato, mas a gente sempre tem que relacionar essa positividade à clínica, tá? Agora, também para você ter um bom teste, você tem que ter um bom extrato. Então, ele é confiável desde que você tenha um bom extrato e desde que você saiba realizar, você tem a técnica para a realização e a técnica para a interpretação. Ele é uma excelente ferramenta, não para diagnóstico, mas principalmente para você fazer imunoterapia. Tá? Então, a imunoterapia com alérgenos, ela sempre vai ter que ser baseada no teste. E eu achei muito interessante, porque isso era uma pergunta que eu ia fazer para a Camila, né? Se tinha indicação da imunoterapia para asma, e ela já respondeu, ela colocou lá. Tem. Atualmente, eles recomendam principalmente para os pacientes que têm um controle mais difícil. Mas até voltando no que você falou da dieta, sim, eu uso. Eu uso hipoalergênica para pacientes porque, assim, inicialmente, eu sempre penso na diminuição de exposição a alérgenos inalados, certo? Mas, como eu sempre vou também pelo lado emocional do gato, né? Vou perguntar sempre, né, como é o ambiente dele, etc. E eu acabo vendo que esses gatos costumam ter um padrão de lambedura mais intenso.
né, que melhora muitas vezes com cortisona, que isso já é uma coisa que eu peço para o tutor avaliar. Eu falo, avalia também o banho dele, avalia o quanto ele está se lambendo, avalia tudo, né? Aí eu já faço, mas será que não, né? Não tem aí? E aí, muitas vezes, eu faço uma triagem alérgica como se fosse um quadro cutâneo, tá? Como se fosse um quadro cutâneo. Até porque, se ele tem doenças associadas, né? Então, isso é uma coisa que se fala bastante na medicina também. Todo paciente alérgico, né? Embora eles tenham uma manifestação, sei lá, de uma rinite por um antígeno inalado, mas se ele, porventura, tá se coçando porque ele tomou uma picada, sei lá, de uma abelha, ou ele tá... Tudo nele piora, né? Tudo nele piora, tudo fica mais intenso, porque você tá estimulando o seu sistema imune, né? Então, eu faço uma triagem alérgica nos meus pacientes com asma, principalmente quando eu vejo que tem ali um padrão de lambedura mais importante, e em alguns pacientes que eu vejo que tem um aspecto emocional, eu também já vou em cima, né, dos pilares do bem-estar felino também, e inclusive converso com o tutor, porque isso acontece também na medicina, às vezes até da associação do uso de antidepressivo, né, do uso de medicações antidepressivas também, mas eu deixo essa parte do antidepressivo bem mais lá para o final, né? Inclusive para essas síndromes que eles colocam idiopáticas de prurido cérvico-facial, né? Eu vi recentemente um trabalho em que eles falaram do uso da associação de gabitopiramato, né? Além do corticoide. E a pior gata que eu já vi é uma gata que ela vive há 6 anos de colar elisabetano. Nossa, isso gera mais ainda esse... Eu percebo isso também. Porque se ela tira o colar elisabetano, ela se arrebenta, assim, é uma coisa monstruosa. Não, impressionante. E é uma tutora que eu tenho dó, porque assim, ela foi comigo porque um outro tutor pediu para passar comigo, e eu falei para ela, olha, assim, o caso dela é muito difícil. E eu acho que talvez tenha que ficar mesmo com um dermato, né? Como ela tem muita dificuldade financeira, eu falei para ela levar na FMU para tentar para a Balda ver, conversei com, eu acho que eu até conversei com você e com a Balda também já dela. Um dia que a gente estava ali no Veras, a gente conversou e etc. E uma das coisas que eu já tentei para ela, inclusive, também foi antidepressivo, anticonvulsivante, ela não responde com nada. E aí ela fica muito frustrada. Eu sigo ela no Instagram, ela manda mensagem para mim, mas ela fica pulando de veterinário em veterinário, porque ela quer uma coisa que não vai resolver, né? E isso é muito frustrante, porque a gata não fica sem... e inclusive já indicaram eutanásia para a gata dela. Né? Eu já vi alguns casos. É triste. Alguém... tá, vai fazer a pergunta. Voltei aqui, tem mais algumas perguntinhas, infelizmente a gente não vai responder todas, né? Até por conta do tempo, mas vou fazer mais algumas aqui. Gente, mas posso só fazer? Quem tem perguntas, se vocês quiserem entrar lá no fórum do Vet Sapiens e fazer essas perguntas lá no Vet Sapiens, a Camila é colaboradora da gente depois também, eu respondo, sim, eu entro e respondo tudo. A gente pode interagir com vocês. Perfeito. Antes a gente já tinha colocado também o link do Vet Sapiens ali, então o pessoal pode entrar lá e participar dos fóruns também e fazer todas essas perguntas, né, que vão ser respondidas daí. Então, infelizmente aqui pelo tempo a gente não consegue responder tudo. Mas a gente tem uma pergunta aqui da Laura Donati. É possível um gato desenvolver alguma síndrome atópica apenas com o fator de ambiente estressante, sem a presença de parasitas ou alergias alimentares? Então, é uma combinação. Na verdade, a alergia é uma combinação de fatores. Você tem um fator genético envolvido, a Camila falou muito bem disso. Você tem um fator ambiental, você tem um fator de desbiose cutânea, você tem um fator psicológico, quer dizer, é tudo junto, né? Você tem algumas coisas juntas que vão culminar com a alergia. Então, não é simplesmente um fator ambiental ou fator de alimentação. Isso também de falar, né, que é a alimentação que faz... Não, necessariamente, né? Ele pode ser alérgico a alguns componentes alimentares, mas não é a alimentação que fez ele se tornar alérgico, né? Você tem aí uma combinação de coisas associadas. Então, eu posso fazer uma pergunta?
eu te fazer uma pergunta agora? agora? Será que eu vou saber responder, Camila? Não, eu queria saber se você também se questiona, né? Porque assim, eu me questiono muito também, porque assim, hoje, basicamente, eu atendo muito também problemas gastrointestinais, respiratórios, a pele, os tutores ciclam um pouco entre o dermato e o especialista em felinos. Mas, assim, eu também me questiono muito, tudo bem, a gente tem fatores genéticos associados, mas você acha que também existe essa associação hoje dos animais cada vez mais indoor, com o número de banhos excessivos, aquela limpeza excessiva está relacionado? Porque eu tenho essa sensação também. Mas não é uma sensação. E você colocou tão bem a parte da teoria da higiene, né, da limpeza, contou a história da Alemanha, isso é clássico, né? E sim, com certeza, Camila, com certeza absoluta. Né? Isso hoje está na medicina, na veterinária ainda está muito incipiente, mas na medicina eles estão falando muito de expossoma. Então, é aquilo que ele é exposto ao longo da vida dele. E não necessariamente só o alérgeno, né? Então, é clima, é poluente, você tem uma série de coisas, o hábito dele, os hábitos dele indoor, fator de estresse. Então, tudo isso influenciando na expressão desses genes de alergia. Então, e por isso que cada vez mais a gente vai ver alergia, né? E a gente está vendo, assim, doença intestinal inflamatória também bomba, né? Asma tá bombando, tá tudo bombando pra gente, né? Cada vez mais. E antigamente a gente não via. Eu sou mais velha que você, Camila, mas a gente não via essas doenças alérgicas em gato com essa frequência e com essa magnitude, né? Então, com certeza é o jeito que eles estão sendo criados.